hoje do PET Biotecnologia, nós iremos abordar alguns aspectos sobre a citologia. Vamos lá? A palavra célula significa pequena célula. Esse foi o nome que Robert Hooke deu às minúsculas estruturas que ele viu enquanto observava lâminas de cortiça sob o microscópio, no século XVII. As células são como usinas que fazem todas as operações fundamentais à sobrevivência de um organismo. Mas, somente no fim dos anos de 1830, que a teoria celular foi estabelecida por Matthias Jakob Schneiden e Theodor Schwann. A teoria celular afirma que todos os organismos são compostos de células, toda célula nasce de outra célula, as funções vitais de um organismo ocorrem dentro das células e as células guardam as informações hereditárias. Hoje, sabe-se que existem organismos que não são formados de células, os vírus. Mas a teoria celular continua na base de todo o conhecimento da biologia no século XXI. Tipos de célula. A diferença básica entre elas está na complexidade. Células procarióticas. Foram as primeiras a surgir há bilhões de anos. São células primitivas, de estrutura muito simples. Não tem núcleo separado e o DNA fica solto no citoplasma. Elas possuem apenas uma organela no citoplasma, o ribossomo. Organismos que têm essas células, como bactérias e cianobactérias, são chamados de procariontes. Células eucarióticas. Mais complexas, surgiram mais tarde na evolução da vida. Constituem os organismos eucariontes, vegetais, animais, fungos, algas e protozoários. Esse tipo de célula tem diversas organelas no citoplasma e um material genético envolvido por membrana e separado em um núcleo. Ribossomo, citoplasma, organelas. Vamos entender o que são essas estruturas. Nas células procarióticas, representadas aqui por uma célula bacteriana, nós temos parede celular. Bactérias e cianobactérias têm uma parede protetora que reveste a membrana plasmática. Membrana plasmática. Existem nos dois tipos de célula. Controla a passagem de substâncias entre os meios intra- e extracelular, garantindo a composição constante e ideal dentro da célula. Citoplasma. Nas células procarióticas, a área é preenchida pela substância gelatinosa que constitui o corpo da célula, circunda o DNA, e tem apenas os ribossomos como organelas. Mas, e o que são organelas, afinal? Por definição, organelas ou pequenos órgãos são compartimentos delimitados por uma membrana que tem papéis específicos a desempenhar na função global de uma célula. Essa organela é o ribossomo. É a única organela de uma célula procariótica e uma das várias organelas da eucariótica. Os ribossomos são formados por proteínas e por um tipo de ácido nucleico, o RNA ribossômico. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. DNA. Nas células procarióticas, que não têm núcleo definido, o material genético está numa molécula circular de DNA, que flutua solta no citoplasma, chamada nucleóide. Nas células eucarióticas, o DNA fica protegido dentro do núcleo. Flagelo. É como um chicote, que serve para a locomoção. Flagelos são normalmente encontrados em células procarióticas, como bactérias, mas algumas eucarióticas também têm essa estrutura, como é o caso do espermatozoide. Nas células eucarióticas, representadas aqui por uma célula animal, nós temos membrana plasmática. Células animais e vegetais têm membrana plasmática, formada fundamentalmente de fosfolipídios e proteínas. A membrana plasmática é composta por bicamada fosfolipídica. É uma camada dupla de fosfolipídios, compostos orgânicos que contêm grupo fosfato. Proteína de canal. Atravessa a membrana, transportando íons e moléculas menores. Glicoproteínas. Em conjunto, formam o glicocálix, estrutura responsável pela qual uma célula reconhece outras semelhantes de um mesmo tecido.
Nos vegetais, essa estrutura não existe. Gases. As trocas gasosas, CO2 e O2, ocorrem por simples difusão, diretamente na camada fosfolipídica. Citoplasma. Circunda o núcleo e abriga diversas organelas. Retículo endoplasmático rugoso. Estrutura de túbulos atados aos ribossomos, que percorre o citoplasma e compõem a carioteca. As proteínas sintetizadas pelos ribossomos caem no retículo e são transportadas por ele para outras partes da célula. Retículo endoplasmático liso. Longos canais que se espalham pelo citoplasma como uma rede de distribuição. É no retículo que são sintetizados lipídios e esteróis, como o colesterol nos animais. Complexo de Golgi ou complexo golgiense. É uma organela que processa, empacota e armazena substâncias secretadas pela célula, como proteínas, glicoproteínas e polissacarídeos. Mitocôndria. Responsável pela respiração celular e pelo fornecimento de energia. A matriz mitocondrial é uma substância com material genético, DNA e RNA. O DNA mitocondrial é diferente do DNA existente no núcleo celular e é transmitido 100% pela mãe. A mitocôndria também sintetiza suas próprias proteínas, por meio de ribossomos exclusivos. Lisossomos. Vesículas que fazem a digestão e a limpeza celular. Suas enzimas degradam moléculas grandes e organelas envelhecidas. Centríolos. No geral, cada célula animal tem um par dessas estruturas, responsáveis por criar flagelos e cílios. Os centríolos também participam da divisão celular. Núcleo. É onde fica guardado o material genético da célula, as moléculas de DNA. Nas células eucarióticas, o núcleo é separado do citoplasma por uma membrana chamada carioteca. Por hoje é só, galera. Essa foi a nossa revisão para o Enem sobre citologia. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos. Bons estudos!